Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez com grande satisfação, estamos aqui nesta manhã para comentarmos a lição de número 4 da Revista dos Adultos. E desta feita é um grande prazer, mais uma vez, estar convosco. Eu já quero começar essa lição de número 4, a lição em apreço da revista da Escola Bíblica Dominical, cujo autor é o pastor José Gonçalves, e para nós, nesta manhã, a lição de número 4. Eu quero, com a ajuda de Deus, pensar com os irmãos nesta lição, que traz por título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O objetivo geral desta nossa aula é demonstrar que Jesus é superior a Josué na mensagem e no provimento do repouso para o povo de Deus. Esta aula ela tem 3 objetivos específicos. Mostrar que a mensagem de Jesus ela é superior à mensagem de Josué. Nós queremos também mencionar a provisão de um descanso superior ao descanso de Josué e apontar também a superioridade da orientação de Jesus em relação à de Josué. Nessa primeira parte, na parte introdutória, eu quero mencionar que Josué, ele era um dos príncipes da tribo de Efraim. Ele era o príncipe da tribo de Efraim. Aquele que fez parte da comissão dos 12 espias que foram enviados a reconhecer a terra de Canaã e, juntamente com Caleb, sustentou a possibilidade de poder tomar de assalto o país de Canaã. Está registrado lá, conforme escreveu o escritor sagrado, no livro de Números, capítulo 13, o verso 8, e também o capítulo 14, os versos de 6 a 9. Josué também é chamado de Oséias. O seu nome, a princípio, é Oséias, filho de Num, conforme Números, capítulo 13, os versos de 8 a 14. Ou Joshua, do hebraico Yehoshua, ou Yeshua, que significa Javé é salvação, ou Javé salva. Na transliteração para o grego, o nome é Jesus, e a forma latina, Jesus. Josué era chamado originalmente de Oséias, entretanto, o seu nome foi mudado por Moisés lá em Cades Barneia, conforme Números, capítulo 13, verso 16. Jesus Cristo, ele é maior, ele é superior a Josué. Embora Josué tenha feito Israel entrar na terra de Canaã, Cristo, ele conduzirá os crentes ao lugar de repouso eterno, que é os céus, conforme Hebreus 4, que é o assunto da nossa lição de hoje, dos versos de 1 a 10. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela retrata isso. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. E o capítulo 4, que é o assunto em apreço da lição de número 4, ele traz os versos de 1 a 13, as narrativas do texto sagrado a respeito deste assunto, mostrando a superioridade de Jesus para com Josué. O capítulo de 4 do livro de Hebreus, ele poderia facilmente ser intitulado Entrando no Descanso de Deus, porque este é o tema central de todo o capítulo 4 do livro da carta de Hebreus. O termo descanso, ele ocorre 9 vezes nesses 16 versículos do capítulo 4. A lição central de Hebreus é a história que está sendo repetida. Exatamente como os israelitas fizeram em Cades Barneia, queriam voltar para a idolatria egípcia, os cristãos hebreus, para quem estava sendo enviada esta carta, estavam também voltando aos ritos mosaicos da lei. É claro que a situação dos cristãos hebreus era muito mais grave. Josué completou um sacrifício imperfeito a favor do povo. Jesus não. O seu sacrifício foi perfeito. Mesmo depois de toda a tomada da terra de Canaã,
ainda havia muita terra a ser conquistada. Como Cristo foi perfeito em todo o seu sacrifício, a única forma de voltarem para o caminho e entrar no descanso prometido por Deus é observando a palavra do Senhor Deus. O subitem 1, ou melhor dizendo, o item 1 da nossa lição, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Subitem 1, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Nós temos diante de nós um exemplo em todo o contexto histórico também. A Bíblia nos afirma como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, conforme Hebreus 2 e 3. Em relação a este repouso, uma disposição de ânimo casual, que trata de modo indiferente ou exacerbadamente otimista, está completamente fora de questão, já que este assunto de entrar no repouso de Deus é um assunto de vida ou morte. Os desatentos, os vagarosos, os despreocupados deveriam estar profundamente preocupados para que não fiquem para trás. Ainda há aqueles que se tornaram apóstatas e há muito tempo já estão perdendo tempo, achando que da maneira que estão vivendo entrarão no repouso do Senhor. Muitos dos crentes do antigo pacto ficaram de fora da terra da promessa porque não receberam a mensagem com fé e esperança. Visto que a mensagem que estava sendo ali transmitida pelo homem de Deus em loco, Moisés e Josué, e deste total, 600.000 homens de 20 anos para cima pereceram no deserto, exceto Josué e Calebe, conforme Números capítulo 26, o verso 65. O que é de se esperar então dos que recebem ou receberam a mensagem da graça de Deus em toda a sua plenitude, que é Cristo Jesus, mas não deu, ou não dão, ou não deram crédito à sua pregação, conforme Isaías 53, 1. Fica aqui um alerta, fica aqui o nosso pedido de atenção, para que não sejamos, então, despreocupados, desatentos a esta tão grande salvação que nos é proporcionada por Cristo Jesus. O subitem 2 do tópico 1, uma mensagem que se fundamenta na obediência. Eu quero aqui salientar que ouvir a palavra não é suficiente. Ela deve ser crida e também obedecida. Não importa a profundidade do pregador, daquele que faz o uso da palavra de Deus. Precisa haver fé voluntária do ouvinte. A fé, e esta de tal maneira que esteja associada à palavra de Deus como um agente espiritual catalisador, para que o Evangelho possa então trazer a salvação. Nós temos visto de uma forma alarmante nos nossos dias e no nosso meio principalmente, pessoas que não têm mais a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. São meramente espectadores, são pessoas que só escutam a palavra, mas a palavra de Deus ela não consegue descer para o seu coração, já endurecido por tantas coisas deste mundo passageiro. A mensagem de Deus ela só tem proveito quando ela vem acompanhada pela obediência. Nós lemos em João 14, verso 15, a seguinte e desafiadora declaração de Jesus Cristo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Jesus não é algo que se faça somente com palavras, porque exige obediência aos mandamentos do Senhor Jesus.
E obediência é uma decisão que é acompanhada por um conjunto permanente de atitudes. Amar a Jesus é obedecer a Jesus, lendo os seus mandamentos, buscando pôr em prática o que Ele nos ordena. Obedecer a Jesus é aceitar totalmente o seu modo de vida como o nosso modo de vida. Então, e só então, nós poderemos experimentar como o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Obedecer é mais do que importante. Obedecer é prova de amor. E mais uma vez eu reitero João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E nós sabemos que o jugo de Jesus não é pesado. Meus irmãos, mais do que nunca, a realidade que nós vivemos se faz necessário obedecer ao Senhor Jesus. Porque entendemos pela palavra de Deus que nós estamos no limiar de um grande evento, quiçá a volta do Senhor Jesus. E eu espero que todos os crentes que um dia aceitaram o nome bom, o nome santo do Senhor Jesus e obedeceram à sua palavra e que estão em obediência à sua palavra, possam subir para o repouso que o Senhor nos tem preparado. Ainda dentro do tópico 1, o subitem 3, uma mensagem que se fundamenta, ou melhor, uma mensagem que conduz à contrição. Aí você pode me perguntar, irmão Eliseu, o que é contrição? Contrição quer dizer ruptura ou despedaçamento quando uma pedra ela é reduzida a pó. Isso é contrição. Teologicamente, dá-se o nome de contrição à dor pelos pecados para significar que o coração duro do pecador se parte de dor por ter ofendido a Deus e há um firme propósito em não pecar mais. É quando a palavra de Deus, que é como um martelo que esmiuça a penha, arrebenta o nosso coração de pedra e nós temos o nosso coração amolecido, temos o nosso coração de carne, substituído por aquele coração velho, por aquele coração endurecido pelo pecado. E agora nós temos um coração que é voltado para obedecer à palavra de Deus. Quando o pecador se sente arrependido, ele tem esse quebrantamento. Isso é contrição. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Salmo 51, verso 17. Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, clamamos a Deus e por sua graça e perdão, com certeza, seremos aceitos por Ele. Conforme diz o profeta Isaías, o profeta messiânico, lá no capítulo 57, o verso 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A palavra de Deus, ela produz esta contrição. A palavra de Deus, ela é o mecanismo que quebra o coração e tem essa propriedade de colocar vida no coração contrito. Aqui em Hebreus, como em outros textos do Novo Testamento, é o homem e não Deus que endurece o seu próprio coração. Deus só endurece quem já está interiormente ou anteriormente endurecido. Conforme Êxodo, capítulo 10,
verso 20, nós vamos ver ali que o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó. Ele simplesmente entregou o homem à sua própria sorte, porque a maior mazela de um homem, a maior mazela de uma pessoa é ser entregue à sua própria sorte, ao seu próprio ego. Também é referendado isto em Romanos, capítulo 1, versos 28 e 29. Para que a mensagem de Deus ela tenha efeito, ela precisa encontrar terra boa, conforme Mateus 13 e 23, ou então corações contritos. Porque um coração contrito, o Senhor Deus, Ele tem prazer em abençoar. Portanto, meus amados, a mensagem de Deus, ela é uma mensagem que deve ser recebida com fé. É uma mensagem que deve se fundamentar na obediência. E essa mensagem, ela nos conduz a uma contrição. É o nosso tópico 1. O tópico 2 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ela traz o seguinte tema: Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Nesse subitem 1, o escritor, o pastor José Gonçalves, ele vai citar que é um descanso total. Muito bem. Visto que a geração dos dias de Moisés perdeu a sua chance por causa da desobediência, Deus, em sua misericórdia, proclamou mais uma oportunidade por meio de Davi, através do Salmo de número 95. Há mais um hoje, mesmo depois de muito tempo, conforme o capítulo 4 em apreço de Hebreus, o verso 7. Se nós o lermos, diz assim a bendita palavra de Deus: e determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Eu quero também me reportar ao Salmo de número 95, para que os irmãos interajam conosco na leitura bíblica da palavra de Deus. Salmo de número 95, escrito pelo nosso irmão Davi, ele nos vai dizer a seguinte maneira: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. É um convite que o salmista faz para convidar a todos para louvar e celebrar ao nome do Senhor. Continuando, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundidades da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, ele está fazendo uma apologia ao louvor a Deus, um conclame para que todos louvem ao Senhor Deus. E aí ele abre um parênteses. Ele abre um parênteses e diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, lá em Cades Barneia. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram-me a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Observem que é uma dura crítica que o salmista professa ao povo de Israel que se revoltou naquele dia.
O autor da carta aos Hebreus, conforme disse, ele vê então no Salmo 95 uma profecia especial para a época do Evangelho, para aqueles dias em que os cristãos hebreus estavam precisando desta palavra. Uma profecia que contém tanto uma promessa como também uma ameaça. Também não podia se dizer que o verdadeiro descanso de Deus tinha sido dado por Josué, conforme nós lemos em Hebreus 4 e 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de um outro dia. Quando levou, então, a nova geração para a terra prometida e os estabeleceu lá nas suas próprias casas, com suas vinhas, com seus campos. Porque se este repouso nacional tivesse sido o que Deus queria, então não falaria Deus, depois disso, de um outro dia. Josué deu aos israelitas o descanso de um tipo, conforme Josué 22 e 4, como o cumprimento também de uma promessa, conforme Deuteronômio, capítulo 31, verso 7. Mas este repouso político, repouso civil, materialista em Canaã, não era o repouso. Era apenas uma tipificação daquele repouso. Portanto, resta ainda, ou seja, a ser ainda experimentado, um repouso para o povo de Deus, que é o que diz o escritor sacro em Hebreus, capítulo 4, verso 9. O povo de Deus, no novo hoje, tem a opção de um descanso que ainda não conhece por experiência, mas que pode conhecer. E, na verdade, deve conhecer. Ou então deixar de ser povo de Deus. Muito bem. O subitem do tópico 2, o subitem 2, ele vai mostrar que é um descanso real, um descanso verdadeiro. O versículo 8, como já citei, do capítulo 4 de Hebreus diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de um outro dia. A conquista de Canaã terrena, ela era apenas uma sombra da qual a Canaã celestial é a realidade. Josué, embora sendo um tipo de Cristo, ele não era Cristo. Quem de fato proveu um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué. Eu cito aqui Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30. Quando o Senhor Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, nós já estamos vivendo um período de descanso quando aceitamos a Cristo. Mas ainda não é o descanso. É um descanso terreno, que nos priva das maldades, que nos priva dos sofrimentos, porque o Senhor Jesus, ele nos concede uma paz que excede todo o entendimento. A paz que ele nos dá é uma paz em meio à aflição, uma paz em meio às tribulações deste século presente. O generoso convite de Jesus, ele se destina a todos os que estão cansados e oprimidos com os problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Quem vem a Deus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições, ele lhe dá descanso, lhe dá paz e o seu Espírito Santo para nos guiar. Deste modo, podemos então suportar as aflições deste tempo presente com o auxílio e a graça do nosso Deus. Eu vou citar aqui o último versículo do capítulo 4 de Hebreus. É um convite. Que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia
e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta é a proposta deste subitem 2, mostrando que é um descanso real, um descanso concreto nos dias atuais. Mas também, conforme o item 3, o subitem 3, é um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, ele também foi temporário. Conforme Hebreus 4 e 9, eu estou lendo aqui na lição da revista, ainda resta um repouso para o povo de Deus. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino no presente século, na era presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. Eu quero ainda salientar que procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, conforme o verso 11 do capítulo 4 de Hebreus em apreço. À luz da bênção gloriosa do estado eterno e da terrível sorte dos que não entrarão ali, o crente, ele deve se esforçar diligentemente para alcançar o lar celestial do povo de Deus. E isso requer o nosso esforço em direção ao nosso alvo celestial. Filipenses 3, versos de 13 a 14, asseveram o que eu estou dizendo. Ele também requer apego à palavra de Deus, conforme o verso 12 do capítulo 4 de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso desejo é que todos, indistintamente, se apeguem à palavra de Deus e se dediquem também à oração, conforme o escritor sagrado nos diz no verso 16, que nós devemos nos achegar com confiança no trono da graça. Isso nós só podemos fazer através da oração. Nós temos essa responsabilidade de estarmos sendo obedientes à palavra de Deus. Se confiarmos em nossas próprias forças, nos cálculos das nossas probabilidades, à luz dos nossos inúteis recursos, este é um caminho de ansiedade e de frustração, não de repouso. Mas o lugar do repouso tranquilo, perto do coração de Deus, é o lugar da autocrucificação, da total entrega de si mesmo, do completo abandono dos nossos próprios esforços, vãos, esforços inúteis, efêmeros, que não nos levarão a lugar algum, e nem tampouco podemos criar o reino de Deus aqui na terra, ou para criar santidade em nós mesmos. Não devemos apenas nos submeter à palavra de Deus, mas confiar. E aí eu convido aqui os irmãos a fazerem o que diz o autor sacro do hino 430, se não me falha a memória, soltar o cabo da nau e entregar-se a Deus, deixar que Ele, Deus, guie e nos conduza ao repouso celestial, que é o desejo e o anseio de todos nós. Continuando. O tópico 3, ele vai trazer o assunto de que Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. E o subitem 1, conforme o autor, pastor José Gonçalves, ele vai citar que é uma palavra viva. De fato, a palavra de Deus, ela é viva. E eu quero mostrar aqui neste subitem que há uma dubiedade, uma duplicidade de sentidos. Primeiro, a palavra de Deus é viva, conforme o autor de Hebreus, no capítulo 4 e o verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É também espírito e vida, conforme o
autor sagrado João. João escrevendo no seu Evangelho, capítulo 6, verso 63, ele diz que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus inspirada é viva e dá a vida. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é, portanto, um livro que tem em suas páginas as palavras vivas de um Deus vivo. Logo, ela se torna uma palavra viva. Segundo, no texto original grego de João 1:1, o termo logos é traduzido na nossa língua portuguesa por verbo. Em seu sentido original, a tradução de logos, para nós, para assim entender, é palavra. Evidentemente, Jesus é a palavra viva de Deus. E nesses últimos dias, desde os dias dos apóstolos e dos primeiros pais da igreja, ele falou a nós diretamente por intermédio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós não temos para onde nos esquivar. Nós não podemos nos justificar de coisa alguma, porque como escaparemos nós se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? A palavra, ela é viva. É uma palavra que produz vida. É uma palavra santa. Muito bem. O subitem 2 do tópico 3 vai nos mostrar que é uma palavra que produz, que é eficaz. O profeta Isaías, quando ele escreveu o seu livro, ele afirma dizendo: porque assim como a chuva desce e também a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e as fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, os versos 10 e 11. A eficácia da palavra de Deus está justamente na sua condição de produzir vida e vida abundante a quem buscar, a quem ler e quem meditar nela, observando os seus mandamentos e, sobretudo, obedecendo aos seus preceitos. O cristão se torna apto, se mantiver a obediência, a entrar no repouso eterno do Senhor. Todos os outros livros do mundo não têm o poder de mudar coisa alguma na personalidade ou caráter, melhor dizendo, do ser humano. Mas a Bíblia, ela tem. Pois ela é a palavra viva de um Deus vivo para dar vida a um pecador morto. Olha que interessante, não? Por isso, meus irmãos, nós estamos diante de algo, ou nós nos atentamos para as suas verdades, ou ela nos condenará. Porque é o assunto do próximo subitem, o item 3, que é uma palavra penetrante. O escritor aos Hebreus, ele escreve nesse capítulo que nós estamos apressando, no verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu faço como Paulo, eu não canso de repetir as mesmas coisas porque é para ficar gravado, é para ficar profundamente encravado no nosso coração e na nossa mente. A palavra de Deus, ela nos mostra que ela vai de encontro a uma situação que nenhum bisturi humano, nenhuma tecnologia alguma humana, por mais moderna que ela possa ser, ela consegue penetrar na divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus, ela é afiada, ela conhece, ela perscruta, ela sonda
o íntimo do coração do homem. A palavra de Deus tem uma propriedade única e eficaz. A palavra de Deus, ela mostra quem vai de fato entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que vai lá no profundo, do íntimo, da alma, para discernir os nossos pensamentos e também os motivos, se são espirituais ou não. E eu cito aqui, paralelo a isso, o verso 13 do capítulo 4 de Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É uma realidade dura, é uma realidade que precisamos estar atentos. Não ser tão somente ouvintes, mas principalmente praticantes. O assunto desse trimestre, ele mostra a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, nos traz fé, esperança e também ânimos na carta de Hebreus. Mas também é um alerta. Também é uma repreensão para que nós despertemos enquanto é dia. Porque o capítulo 2 do livro de Hebreus trata também de um assunto que é posterior a este que nós estamos tratando, mas, se Deus permitir, será um outro assunto, é sobre a apostasia dos últimos dias. E os cristãos judeus, dos dias que foi escrita a carta, um pouco antes do ano 70, certamente, no período de perseguição dos cristãos por parte do imperador romano Vespasiano, eles estavam com medo, com temor, e muitos deles regressando às práticas da lei, às práticas mosaicas. Nos últimos dias, que são os dias de hoje, nós devemos estar atentos para que não voltemos a fazer as coisas do velho homem. Porque o repouso de Deus, que está reservado para aqueles que forem obedientes até o fim, é algo sublime, é algo maravilhoso, é maior do que qualquer palavra humana possa explicar. Devemos estar, de fato, observando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, temendo a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus e esperando somente na palavra de Deus. Porque estamos, de fato, no limiar de um grande evento. E eu espero ser o arrebatamento da igreja, onde todos, então, poderemos entrar no repouso eterno do Senhor nosso Deus. Para concluir, eu quero aqui citar os escritos do autor da lição. E ele diz assim: a palavra-chave desta lição, lição de número 4, é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se nós não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não um Moisés, não um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos.